E aí galera, eu sou o Ivo Minikovski, estamos aqui para mais um Hashtag Todo Dia, seu podcast motivacional, inspiracional para quem está insatisfeito com a própria vida e quer mudar de vida. Eu sou o Ivo Minikovski, como eu já falei, e hoje eu vou falar comigo mesmo. Por que isso? Eu trago alguns dados felizes e tristes para vocês. É mais ou menos, há exatos um ano, quando eu comecei o Hashtag Todo Dia, esse podcast cujo a ideia é auxiliar pessoas que querem mudar de vida e estão satisfeitas onde elas estão. E um dado que eu trouxe para a equipe que eu comecei a fazer o podcast foi que 1% dos podcasts do mundo chegavam ao episódio 22. Este é o episódio 22 do Hashtag Todo Dia. Vamos ser diferentes dos 99% dos podcasts que acabam antes do episódio 21. E a gente está aqui dessa forma porque é essa a bandeira do todo dia. É fazer quando é mais difícil. É claro que eu gostaria de ter algum convidado para trazer aqui para vocês e conversar como a gente tem feito sempre. Que é o quê? Vir aqui e contar histórias de superação. Contar histórias que vão motivar vocês, que vão auxiliar a vocês se convencerem de verdade de que vocês não precisam viver uma vida insatisfeita, que vocês conseguem, e nós conseguimos, nos satisfazer com a busca em que temos. Um negócio que eu aprendi com o Léo no episódio 7, muito interessante, que a gente sempre deve ser orgulhoso de quem nós somos e de onde nós estamos, e do que nós fazemos, e do que nós buscamos. Sempre ter esse orgulho, mas nunca, nunca, nunca estar satisfeito. E aí é claro que a gente vai ouvir muita gente falando que isso é uma porta para ansiedade e que você deve se contentar com pouco, e eu acho isso interessante e maravilhoso. E se essa é a ideia que vocês têm, esse podcast, esse estilo de vida não é para vocês. E nada é para todos, né? Esse podcast é justamente para aquelas pessoas que todos os dias acordam e têm esse sentimento de poxa, eu poderia estar fazendo um pouco mais. E a realidade é que sim, você poderia estar fazendo um pouco mais. Mas isso requer uma preparação que talvez você não saiba ou não tenha. Isso requer habilidades que você ainda não desenvolveu. Uma delas, por exemplo, é a disciplina. A disciplina não é um negócio que você nasce com ela. É claro que você pode nascer com uma facilidade, uma predisposição a ser uma pessoa mais disciplinada, mas você desenvolve. Eu desenvolvi a minha. Nunca fui um cara disciplinado e hoje eu sou. Algo muito interessante que você desenvolve também é o fato de fazer as coisas que você não quer fazer. Eu sempre tenho dito, desde o episódio piloto, que você deve ir no seu pior dia. Por quê? Porque isso caleja a sua mente. A gente escuta isso de David Goggins, Jordan Peterson, muitos influenciadores de mídia hoje, que você caleja a sua mente. Não sei se existe algum estudo científico que comprova isso. O que eu posso te dizer empiricamente que comprovadamente funcionou para mim. É te colocar arbitrariamente, por pura vontade, em uma situação que você não gostaria de estar. E fazer isso diariamente. Porque aí quando essas situações forem impostas a você, você consegue lidar melhor com elas. Tá? Algo que eu notei, por exemplo, ano passado, eu não tive problema nenhum em treinar no frio. Porque uma coisa que eu fazia sempre era me expor ao frio. Eu detesto o frio. Funciono muito mal no frio. Muito mal. Então o que eu fazia no passado e no ano retrasado, desde que eu comecei com essa rotina de mudança, era me expor por própria vontade ao frio. Então eu saía nas temperaturas mais frias de camiseta manga curta, por exemplo, passava frio. E aí quando eu acordava às 4h30, 5 horas da manhã para ir treinar e estava muito frio, eu já não estava tão chocado assim para o ponto de me desanimar de ir, sabe? E isso é só um detalhe que a gente vai chamar de frescura, e de fato é uma desculpa. Mas o ponto
é que você lida com as suas desculpas com armas que você tem. E às vezes a gente não desenvolveu essas armas ainda. E elas são importantes. Por exemplo, a dieta. Dieta é um exemplo básico. Quando eu comecei a fazer dieta, eu tinha... claro, para mim, dieta é um nome péssimo, mas uma rotina alimentar. Que eu comia, se eu comer menos do que eu gasto, eu vou emagrecer. E é tranquilo. Eu tenho uma força de vontade inabalável, eu vou comer menos do que eu gasto, eu vou emagrecer. Mas ninguém nunca me falou que, proporcionalmente ao que eu como menos, a minha fome vai aumentar. Então, eu preciso lidar com isso. E talvez a minha mente inabalável era inabalável apenas para os desafios que eu tinha naquele momento. E quanto mais você cresce, maiores são seus desafios. Suas armas têm que se desenvolver também. E aí, ao ver vários desses eventos e perceber, anotando tudo, eu gosto de escrever muito. Aprendi isso muito na academia, que você precisa anotar todos os seus resultados para ter algo para se comparar, para ter algo a evoluir. E aí eu acabei desenvolvendo minha própria mentalidade. Claro que baseada em outras ideias, né? Mas especialmente na minha experiência, no que eu vivi de experiência. E foi que eu comecei a escrever bastante e a postar no Instagram e no YouTube e bom, em todas as mídias. A minha ideia é como eu lido com as coisas, porque eu sei que eu lidava muito mal com as coisas no princípio. Digamos que nos primeiros 33 anos de vida eu lidava muito mal com as coisas, porque quando as coisas estavam ótimas, elas estavam maravilhosas mesmo, lá em cima. Mas assim que elas caíam, grandes problemas, ao ponto de jogar tudo fora. E eu vou ler daqui a pouco uma cartinha que eu escrevi sobre o Todo Dia, que é onde eu falo disso mesmo. E a ideia do hashtag Todo Dia é que ele seja uma cura para uma vida doentia. Por mais impactante que isso pareça ser. Mas ele é natural. E não estou falando de todas as pessoas. Você vai dizer do seu vizinho, ele nunca teve nenhum problema para ir bem, se dar bem e dormir tranquilo. Mas se você está procurando um podcast motivacional e inspiracional, você deve ter esse tipo de problema. E eu tive esse problema. O que é essa cura? Hoje eu posso dizer que eu sei para onde eu estou indo. Eu estou bem confortável sendo quem eu sou. E eu estou sendo bem feliz no caminho que eu tenho trilhado. E isso é algo que você conquista. Eu diria que uma forma de vida curada. Eu tenho uma vida perfeita? Não. Claro que não. Eu sou um ser humano, né? Vocês já ouviram isso. Mas eu cresço a cada dia. Né? É um pensamento bem nietzschesco, né? Mas é essa busca pela perfeição. E a ideia é isso, é que você sempre busque se aprimorar. E algo que eu notei em vários episódios, bom, são 21 episódios, dos quais 19 eu conversei com outras pessoas, várias vezes com duas ao mesmo tempo, é que todas essas pessoas que tinham o que precisavam para se superarem, elas tinham essa ânsia por se melhorarem, esse desafio pessoal de se aprimorarem. Eu acredito que isso seja uma força motriz poderosíssima, mais poderosa do que todas as outras, porque todas as outras passam. Se você, história clássica de academia, levei um pé na bunda, vou para academia. Quantas pessoas você já não conhecem dessa? A dor do pé na bunda passa. E aí você desiste da academia. Ou, quebrei a minha empresa, preciso de dinheiro. O desespero de não ter uma fonte de renda passa assim que você tiver uma. Então a sua motivação vai embora também. Agora, a tua ânsia de se melhorar, ela não passa. Ela não tem como passar, é parte da essência dela.
axiomático a ela que ela não passe. Porque não importa o quanto eu melhore hoje, amanhã eu vou poder ser melhor. Eu tenho essa convicção. E é isso que eu tenho notado que move as pessoas, que ajuda elas a se manterem em movimento sempre. E o movimento ele é fantástico. Então, eu vou contar um pouco da minha história, porque eu escrevi, eu fiz o episódio piloto e o copiloto lá, né, onde eu conto a minha história, mas eu não fiquei muito satisfeito com eles. E eu vou só novamente repetir essa história para caso vocês não tenham assistido. Em 2022 eu pesava 130 quilos. 138 foi o mais pesado que eu já cheguei na minha vida. Eu estava com 130 quilos. E em um exame desses de bobeira de rotina no trabalho, eu descobri que a minha pressão estava 24/16. Acredito que eram esses os números. E aí, voltamos à história do minha empresa quebrou, do levei um pé na bunda, do minha pressão tá alta e eu vou morrer. Eu preciso fazer alguma coisa, então eu tenho toda a motivação do mundo para fazer aquela coisa. Bom, eu extremamente obeso, bebia muito, fumava bastante, tive a brilhante ideia de tentar parar de fumar trocando cigarro pelo vape, então o que aconteceu foi que eu continuei fumando mesmo e comecei a usar o vape, então eu dobrei a quantidade de fumar. Várias crises de ansiedade, até ataques de pânico, lidava com depressão de uma maneira péssima, de faltar dias, às vezes semanas no trabalho. E acredite, eu entendo quando você fala da depressão que você não tem força para sair da cama. Eu já fiquei meses sem tomar banho. Eu sei como é isso. E, bom, eu vi essa pressão arterial aí, 24. Bom, tem que fazer alguma coisa. E aí que tá o problema. Isso também passa. Eu fiz uma dieta bem extrema por alguns meses. Minha pressão regularizou ali no 14, no 15, que é um valor alto ainda, mas eu não vou mais morrer. E tudo voltou ao normal. Voltei a beber, voltei a fumar. O meu normal era esse. Eu não tinha essa convicção de que, cara, meu normal não precisa ser isso. Isso é doentio. E aí, isso era em 2022. Em 2023, assim que virou o ano, eu, meu irmão e a minha mãe, a gente decidiu que a gente ia começar a academia para tentar ter uma vida um pouco mais saudável. Em momento algum, até eu começar a ir na academia, eu sequer imaginava parar de beber, parar de fumar. Eu adorava essas coisas, eu amava beber e eu acho que todos vocês que estão vendo isso aqui entendem do que eu estou falando. É gostoso, né? E fumar igual, mais ainda. Quer ver? Charuto e cachimbo, que eles não são prejudiciais, por dizer, à tua saúde, né? Você não traga fumaça, ele não danifica o seu pulmão, ele é gostoso. Então eu nunca tinha essa ideia de parar. A gente começou a ir na academia. Logo depois o meu irmão e minha mãe pararam e eu não sei dizer o porquê eu continuei. Esse é o ponto. Eu acredito que eu continuei, eu vou repetir a mesma história de sempre, que é porque eu sou teimoso mesmo. Eu continuei por desafio ao status quo, que seja. Mas eu continuei. E algo interessante de quando você faz algo saudável é que ele vai te pedindo para fazer mais coisas saudáveis. E isso é real também para as coisas ruins, né? Se você sai para tomar uma cerveja, a cervejinha pede para que você fume um cigarrinho, que vai pedir para que você fique um pouco mais acordado, eles vão pedir as coisas ruins. E quando você faz algo positivo, ele também começa a pedir coisas positivas. E aí o que acontece foi, eu comecei a ir para a academia e eu comecei a ver que eu não estava perdendo peso, mas eu já vi uma diferença no braço, na barriga, em um mês. E aí eu pensei, poxa, tô ficando sem fôlego para ir treinar, porque eu ia treinar todo dia, e aí, cara, você acha que é perto do final de semana, eu já não aguentava mais.
que eu posso fazer para melhorar isso? Porque eu quero continuar treinando, eu estou feliz com esse resultado, estou vendo esse resultado. Procurei uma nutricionista, foi inclusive o primeiro episódio que eu gravei, foi com a Thaisa Gonçalves, excepcional nutricionista. Fiquei com ela 1 ano e praticamente 2 anos, né, sobre a consultoria dela, e devo muito do meu controle, do meu conhecimento a ela. Procurei uma nutricionista, então, ela me receitou, me avaliou e me fez uma rotina alimentar para que eu começasse a controlar o meu peso e ter energia para os meus treinos. Bom, 1 mês fazendo essa dieta, comecei a perceber que de fato tudo que ela propôs estava acontecendo. Eu estava com energia para os treinos, eu estava mais motivado porque daí eu tinha energia para ver, mas ainda o meu pulmão não tinha gás, não tinha fôlego. O que eu comecei a fazer? Pô, vou dar uma corridinha, né? Quem disse que eu corria? Quem disse que eu corria? Não tinha como, né? Eu comecei a caminhar, depois eu ia correndo intervalado. Eu levei 6 meses para correr 5 km sem parar pela primeira vez, tá? 6 meses. Mas enfim, comecei a fazer esse intercalar de caminhar e correr. E foi aí que eu pensei, olha, se eu quiser progredir, eu preciso diminuir o cigarro. E aí eu falei, eu vou tentar parar. Era meu aniversário, eu pensei, vou me dar isso de presente. E aí eu parei de fumar. Uma coisa que eu percebi é que eu fui trocando. Nessa época eu lia bastante sobre hábitos e vícios e propósito, e aqui a gente vai chegar nisso, mas algo importante que eu li nessa época é que vícios não são... Você não perde vício, você não troca, você não elimina vícios, você troca eles. E o que eu estava fazendo os gatilhos que eu tinha de fumar, eu estava substituindo o fumar por alguma outra atividade, que seja uma caminhada ao redor do quarteirão, ou que fosse uma ida para academia, enfim. Eu consegui parar de fumar. E aí, logo que eu parei de fumar, eu percebi que eu já não estava com tanta mais vontade de beber. Eu já gostava de beber porque eu já queria o cigarro junto com a bebida, sabe? Então, poxa, vou diminuir o álcool, vou começar a beber só com meus amigos, né? Era a minha mentalidade na época. Acontece que daí, ao sair mudando a sua vida, mudando as suas rotinas, eu comecei a acabar saindo menos com meus amigos, porque a saída deles era na hora que eu já estava dormindo, para ir no outro dia de manhã ir para academia. Então, beber com os meus amigos era 1 vez por mês. Eu pensei, se eu vou beber 1 vez só por mês, vamos aproveitar e tentar parar. E você vê que nesse intervalo de 6 meses eu mudei completamente a minha vida. E são vários pontos que eu mudei mesmo sem perceber que foram interessantes. Eles foram um ligando no outro. Ao mudar os meus horários, eu tive que, infelizmente ou felizmente, acabar lidando um pouco menos com os meus amigos da época. Isso acarretou de que eu precisava de um novo ciclo social, porque aquele meu não estava mais encaixando com os meus hábitos. Foi aí que eu comecei numa assessoria de corrida com o Ojânio e aquela equipe maravilhosa. Muitos dos meus amigos novos são de lá, que tem uma rotina mais parecida. E essas pessoas com essa rotina mais parecida, eles já passaram disso, de abandonar um cigarro, o álcool não todos, mas a parte com que eu mais me apeguei justamente por causa disso, abandonaram esses vícios. Então eu fui mudando o meu ambiente, assim como eu mudava os meus vícios, assim como eu progredia na minha evolução pessoal. E aí isso tudo chegou até o ponto onde eu vou fazer um podcast, né? E aí foi onde eu comecei o podcast. E acontece que com tudo isso que eu fiz, eu fui escrevendo e registrando tudo que eu fui passando e mudando. E eu desenvolvi o que seria para mim a minha blueprint, o meu guia, né, a minha maquete meu plano de mudança de vida. E eu pensei, poxa, eu posso ajudar outras pessoas assim. E foi aí que eu comecei a explicar para as pessoas o que eu fazia, até que há pouco tempo eu comecei a dar mentoria sobre isso. Hoje eu digo que meu trabalho principal é exatamente isso, é a mentoria, ensinar a viver. Parece extremamente presunçoso,
Mas a ideia é ensinar o meu estilo de vida, que é o que curou a vida péssima que eu tinha. E aí que vem um ponto bem importante e extremamente soberba, talvez, para alguns, que é, existem meios de vida que são objetivamente melhores do que os outros. O que eu quero dizer com isso? Existem formas de fazer qualquer coisa que são melhores ou piores. Elas podem não ser melhores para você, claro, mas elas são melhores ou piores. E eu tenho até aqui em cima, escrito no teto do meu quarto, lide com absolutos. Porque eu sempre tive essa ideia, não, tem que ser uma forma só. Não precisa ser uma forma, né? Musashi já diz no livro dele que existem muitos caminhos que levam até o topo da montanha. Acontece que muitos caminhos difíceis levam ao topo da montanha. Alguns mais difíceis que os outros, mas existem infinitos mais caminhos que são mais fáceis que levam ao pé dessa montanha. É isso que a gente não fala muito. É na defesa de liberdade de caminho que nós justificamos tomar caminhos errados, que não nos levam onde a gente quer ir. E muitas vezes a gente nem sabe onde quer ir. Eu digo que em 33 anos de vida eu não sabia onde eu queria ir. Inclusive esse é o primeiro passo da minha mentoria, justamente essa, definir onde a gente quer ir. E aí então que eu comecei a guiar a minha vida com base nas minhas experiências. Então lancei o podcast Hashtag Todo Dia há um ano. E foi um projeto bem ambicioso no começo, mas logo eu fui percebendo que a gente está sozinho. Você quer saber quem são os seus amigos de verdade? Comece a vencer. É uma frase que eu ouvi o Alex Hormozi falar e ela é muito real. Todo mundo te apoia até você começar a ter o sucesso que você precisa. Aí as pessoas largam mão. Certeza que lá na frente, quando estiver bem, voltarão, né? Claro. Mas a ideia é, o que você se preocupa? A pessoa que você quer ser se preocupa com o quê? Né? Foi aí que eu decidi que essa ia ser o meu propósito de vida. É ajudar pessoas que precisem primeiro, porque eu não estou dizendo que existe um único jeito de se viver. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas estão insatisfeitas com a vida que têm, querem uma vida melhor, mas estão presas por falta de ferramentas de se aprimorarem, de se melhorar. E isso a gente pode ensinar. Disciplina a gente pode ensinar. Foco a gente pode ensinar. Propósito a gente pode ensinar a encontrar. Eu não posso dar um propósito para a tua vida, claro que não, mas eu posso te ajudar a encontrar um propósito que vai te mover. Enfim, a filosofia está aí para isso, né? E aí que vem uma parada interessante, porque um ano de podcast, episódio 22, e até hoje as pessoas ainda me perguntam o que é o Hashtag Todo Dia. E aí, é o que eu falei para vocês agora. O Hashtag Todo Dia é a cura, a minha cura, para uma vida doentia. É um remédio para o caos em que algumas pessoas se colocam. Às vezes inadvertidamente. Às vezes sem perceber ou sem desejar. Simplesmente levadas pelo meio onde elas vivem, pelas pessoas com que elas convivem. E no meu caso, eu era acorrentado ao fundo do poço pelas coisas que eu mais amava. E uma frase do Bukowski, né, que encontre o que você ama e deixe que ele te mate, né? Todo o seu amor é um veneno. E é exatamente isso. Se você não escolher amores valorosos, eles vão te envenenar, com certeza. E é o que eu digo. As coisas que eu mais gostava de fazer, vamos botar 5 anos, hoje elas não me dão mais prazer nenhum. Porque a perspectiva
que eu tenho de vida mudou nesse tempo. Então, o que é o hashtag todo dia? É um estilo de vida onde a ideia é que você tenha todos os dias os seus mínimos e os seus máximos de fazer. Não importa o quão ruim eu esteja, eu ainda vou fazer as minhas obrigações daquele dia. Eu ainda vou prover o que eu preciso prover daquele dia. Eu não vou desperdiçar nenhum dia sequer. E ao fazer isso, você está atribuindo valor à sua vida. E quando você percebe que a sua vida tem valor, não é alguém te falar que ela tem valor. Porque, cara, se você está ouvindo isso aqui, você lidou com depressão, você sabe o que eu estou dizendo. Não importa quantas pessoas cheguem para você e falam, nossa, você é importante, nossa, eu te amo. Na nossa cabeça é balela. Porque a gente se convence de que não. De que a nossa vida não... Que se eu morresse hoje, talvez meus pais fossem chorar, ou alguns amigos fossem chorar, mas em alguns meses todo mundo ia seguir a vida. A gente não aceita o nosso valor. Mas a partir do momento em que você está atribuindo valores reais à tua vida, você está colocando esse valor ali, você está vendo isso acontecer, aí a tua vida passa a ter valor. Aí você quer começar a acordar cedo, não porque é parte da tua rotina, mas porque você tem um dia inteiro para agarrar. Você tem um dia inteiro para fazer as coisas que você quer fazer. E aí você está te colocando nesse movimento para cima, essa espiral para cima. Uma coisa boa vai puxando a outra. Como a gente chega nesse ponto? Cara, são várias ferramentas que a gente tem que encontrar lá antes, né? E isso te deixa resistente às quedas da vida, né? A depressão, mas o seu amigo ainda vai falecer. Você ainda vai brigar com alguém. Você ainda vai ter os acasos. É como você lida com eles que melhora, né? Você tem ferramentas para lidar com esses problemas. E é aí que tem o ponto de se colocar sempre nessas situações terríveis. Você vai lidando melhor com elas conforme o tempo vai passando. Tá? Então, estava falando sobre o todo dia, o que é essa mentalidade, esse estilo de vida. Eu tenho 33 anos jogados fora da minha vida, é o que eu gosto de falar. Quer dizer que a minha vida não teve valor nenhum? Não. Ela tinha todo o valor, eu tenho certeza disso. Mas eu não vi esse valor. Eu desperdicei os 33 anos não porque ele não tinha valor, mas porque eu não vi o valor que ele tinha. E eu não vou mais fazer isso. Todos os dias eu vejo o valor que ele tem. E você também consegue ver. Você também consegue. Como eu disse no começo do programa, isso não é para todos. E essa é mais uma razão porque é tão difícil gravar. Porque não é todo mundo que tem esse problema inicialmente, né? Vamos começar por aí. Não são todas as pessoas que têm esse vazio existencial, essa depressão terrível, essa falta de propósito na vida, essa falta de sensibilidade a um sentido na vida, né? Várias pessoas sequer se incomodam com isso. E ótimo. Que bom que existem pessoas que não precisam disso. Esse vídeo não é para elas. Esse vídeo, e é algo que eu demorei para entender, porque eu queria que as pessoas vissem isso aqui, porque eu confio nisso de verdade, eu aposto a minha vida nisso, que isso pode auxiliar e ajudar pessoas que precisam disso. Mas o problema é, quem são essas pessoas? Eu preciso encontrar essas pessoas que querem um sentido diferente para a própria vida. Eu preciso encontrar as pessoas que querem um sentido diferente para a própria vida. É para isso que existe o hashtag todo dia, essa cura para o vazio que a gente mesmo cria na nossa mente. Tá? Eu vou ler a cartinha, porque eu acho que já falei tudo que tinha escrito na cartinha. Mas enfim, ela começa assim. Eu desperdicei 33 anos. Tive chances que muita gente sonha. Emprego dos sonhos como professor, amizades raras, amores verdadeiros. Sempre estraguei tudo em um único dia. Era o padrão, construir e de repente destruir. E é aí que tá. A gente não escolhe quando a gente fica depressivo, né? A gente não escolhe quando a gente fica mal, a gente não escolhe quando a gente fica mal. A gente 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 escolhe qu
fiz muito tempo de terapia e análise, e algo que a gente sempre vai trabalhando nisso é o que foi o gatilho para aquilo. Mas são tantos gatilhos que conseguir identificar alguns é uma ferramenta importantíssima para a gente prever, né, o que está nos derrubando. Mas a realidade é que, cara, eu acredito que hoje eu fico muito mais tranquilo sabendo que seja lá o que for que me derrube, eu vou levantar, sabe? O Jordan Peterson fala um negócio muito importante, que você deve ser o homem mais forte no velório do seu pai, e isso é fantástico. Você não vai ter nenhuma dor na vida maior do que essa, e você está preparado para lidar com ela da melhor maneira possível. E ao criar isso, você não vai jogar fora tudo aquilo que você construiu em um dia, porque tu consegue. Só precisa de um dia discutindo com a tua mulher, para vocês nunca mais se olharem. Só precisa de um dia puto com o teu parceiro de trabalho, para vocês arregaçarem a empresa que vocês construíram com tanto suor. E se você lida com depressão e ansiedade, você só precisa de uma crise que você não consiga lidar com ela, para você ficar 15 dias sem aparecer no trabalho e jogar fora a oportunidade da sua vida, o emprego dos seus sonhos, que confiaram em você. Eu sei, eu estava lá. Bom, continuando a carta. Quando chegou a depressão, álcool em excesso, 3 maços de cigarro e tanques de vape por dia, eu já não tinha mais desculpas. Precisei encarar o espelho e eu não gostei do que eu vi. E a real era essa. Eu não conseguia ver valor na minha vida. E eu acreditava que o problema era a minha vida, mas eu não conseguia ver valor porque eu não me atribuía nenhum valor. E aí que é a autorresponsabilidade, ou a responsabilidade. E no episódio 4, com Camilo Garcia, a gente fala muito sobre isso, muito. Que não é só uma mentalidade estoica de tomar as rédeas da tua vida, mas é tu se autorresponsabilizar por tudo aquilo que você atribua qualquer valor. O Dostoiévski fala que você, em Irmãos Karamazov, ao você se responsabilizar por tudo e por todos, que você percebe que, na verdade, você é responsável por tudo e por todos. O tamanho da sua vida é o tamanho que você dá para ela. E é por isso que essa responsabilidade é algo tão importante. E nessa história entra o Conde, o meu cachorro. Quando eu adotei o Conde, no primeiro mês eu olhei para ele e eu falei, cara, eu vou ser responsável por você. Você vai ser o melhor garoto, cachorro, garoto, good boy. Você vai ser o melhor cachorro que você pode ser, porque eu vou te dar tudo que eu puder dar para você ser esse cachorro. E aí eu comecei a cuidar dele como se ele fosse minha responsabilidade. Eu li, dividi a leitura com outras pessoas que ajudam com ele, sobre adestrar, sobre o que é bom para ele. Eu fui colocando em prática, eu caminho com ele todos os dias, eu brinco, eu tenho horário para brincar com ele, porque ele não quer saber se eu tô ruim. Ele não percebe que eu tô num dia depressivo e que eu gostaria muito de só ficar deitado na minha cama sem fazer nada. E por que ele tem que pagar por problemas meus, né? E nisso eu comecei a expandir a minha autorresponsabilidade para a minha responsabilidade, para começar a atribuir valores reais às coisas. A felicidade e a completude do meu bichinho é minha responsabilidade. Então, se ele não está bem, a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Abraça isso aí e lida com isso. Né? Mudou muito a minha perspectiva de vida. Descobri então um segredo simples. Fazer todo dia aquilo que eu não queria fazer tornava mais fácil aceitar o próximo desconforto. Comecei pelo básico, acordar cedo, treinar, comer direito, dizer não ao que me destruía.
Percebi que crescer dói, mas a dor de continuar igual dói muito mais. E essa é a parte que eu conversei no começo, sobre te colocar espontaneamente em situações de desconforto. E já falei várias vezes, mas provavelmente poucas pessoas que ouviram falar acreditaram nisso, mas eu detesto correr. E eu corro todo dia. É justamente por eu detestar correr que eu vou correr. Eu sei que eu tenho todos os benefícios da corrida, não me entenda mal. Não é como se eu corresse sem nenhum benefício. Mas eu não gosto de correr. E eu poderia ter os benefícios da corrida em inúmeros outros exercícios. Mas eu não estaria me colocando nessas situações de desconforto. Eu aconselho aqui fortemente. Escolha alguma coisa que te faça bem, mas que você deteste. E você faz isso todo dia. Você vai ver como fazer as coisas que você não gosta de fazer vão ficar muito mais fáceis. E elas vão te dar... Elas vão ser recompensadoras. Você vai se sentir recompensado por fazer algo que você não queria fazer. Armadilhas terríveis que a gente faz é aquela de se beneficiar por coisas ruins. Putz, tive um dia terrível no trabalho, chego em casa, vou abrir uma cervejinha. Pô, cara, não faz isso. Não te beneficia por coisas ruins. Aprende a guiar a tua mente, o teu cérebro, a ele te recompensar por coisas valorosas que você fez, por coisas boas que você fez. É importantíssimo isso, tá? E o David Goggins fala isso consistentemente, que você tem que calejar a sua mente. Você não vai fazer coisas que você não quer que estejam além do seu alcance. É aquela história da academia. O peso de 20 quilos na academia, ele tem 20 quilos desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Mas no primeiro dia eu não conseguia tirar ele do rack. Hoje eu consigo pegar ele e fazer exercício com ele como se não fosse nada. Por quê? O peso continua igual. Eu tô mais forte. É exatamente a mesma coisa com a tua mente. Eu não consigo fazer coisas que eu não quero fazer, ou coisas que me deixam ruim fazer, ou eu acordo ruim, ou eu tá muito frio e eu não vou treinar, ou eu não produzo tanto no trabalho, ou eu não vou passear com o meu cachorro, ou eu não brinco com o meu filho, que seja o que for. Porque elas têm níveis de dificuldade. E você tem que começar, você tem que treinar e calejar a mente para fazer ele seja lá qual for. O mais difícil geralmente é pedir desculpa. Ninguém gosta de pedir desculpa. Começa por aí. Começa por aí. Senta, escreve alguma coisa que você gostaria de se desculpar que você fez de errado. Você vai ver o quão difícil é. Você não vai conseguir. Mas tenta. Começa por lá. Vamos lá. A gente sempre ouve falar do efeito borboleta. Uma simples batida de asas de uma borboleta no passado pode mudar o curso inteiro do futuro. Só que tem uma outra face dessa ideia. Uma decisão minúscula hoje, como levantar da cama cedo, ou negar o copo de cerveja, ou treinar mesmo sem vontade, pode transformar completamente o seu futuro. E essa é a realidade. A gente tem uma frase que eu vi e eu adoro frases. Falo bastante com o Cauê disso aí no episódio com ele. E a frase era justamente essa. Tem livros e filmes e séries e tudo que você imaginar sobre viagem no tempo. A pessoa volta no passado e ela não pode mudar nada, porque senão o presente vai ser completamente diferente. Mas você já parou para pensar que se você mudar qualquer coisinha hoje, o teu futuro vai ser totalmente diferente? A pessoa que você vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, é uma pessoa que você talvez nem reconheceria hoje? Pensa nisso. Foi aí que nasceu o hashtag Todo Dia. Não é uma hashtag bonita, é meu pacto diário. Pergunto sempre, o que o homem que eu quero ser faria agora? Como eu disse, a gente tem que saber quem a gente quer ser, porque daí a gente sabe para onde a gente está indo.
O que eu posso te dizer é que ele persistiria. E se ele persistiria, eu persisto. É isso que vai me aproximar dele. É isso que vai me tornar a pessoa que eu quero ser. É fazer, é agir como ela agiria. Para que quando chegar a hora de eu agir como ela agiria, eu esteja pronto. Eu sempre tenho essa mesma visão em filmes. A gente sempre vê o filme onde o protagonista ou o anti-herói ou que seja passa por um momento de dificuldade muito grande, ele tem uma escolha, e você assistindo, você sabe qual é a escolha fácil e a escolha certa. E é óbvio que você se imagina naquele lugar, você tomaria a escolha certa. Mentira! Você não tomaria a escolha certa. Assim como claramente os personagens não tomam também, porque estando lá é muito difícil. Se a gente não toma a escolha certa nas coisas simples, como diria o Arnold Schwarzenegger, bota esse cookie no lugar, não comer aquele biscoitinho fora da dieta, ou fazer alguma coisa que tem que fazer, ou não toma esse copão de coca gelado, sabe? O que te faz pensar que você vai conseguir tomar uma decisão difícil de alguma coisa realmente importante? Começa por aí. Começa a olhar aquele copo, biscoitinho de Natal. Eia, cara. Você não consegue ficar sem comer biscoitinho de Natal e você acha que você vai tomar uma decisão difícil na empresa? Como? Vamos lá. Hashtag todo dia significa vencer a mim mesmo diariamente. Fazer o que precisa ser feito, não o que eu tenho vontade de fazer. Esse compromisso me salvou da depressão, do alcoolismo, dos vícios, da ansiedade que me paralisava. Hoje eu respiro fundo, encho o peito e eu enfrento. E aí eu coloco a frase que eu aprendi com o Léo, sempre orgulhoso, nunca satisfeito. E a realidade é essa. É difícil. E geralmente é por isso que vale a pena. O que você tem ou fez que foi fácil e você se orgulha e conta para todo mundo? Vamos lá, pense em alguma coisa. Geralmente é difícil. E é por isso que vale a pena. Não é sempre, né? A gente confunde muito o que é difícil com o que é valoroso. Né? Homem geralmente tem um iate cheio de mulheres, muita grana. Isso é difícil, não é valoroso. Né? Agora, uma mulher feliz que te espera de sorriso aberto, uma criança que corre para te dar bom dia ou para te dar tchau, isso é valoroso. E também é difícil. Isso é um propósito de vida bonito para se ter. Né? Aqui eu anotei algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, sobre a dificuldade desse podcast. Eu comecei com uma equipe e eu acreditava muito no sucesso disso. Né? Mas, na verdade, eu precisaria que ele fizesse sucesso, porque é algo que eu estou convencido que funciona. Eu quero encontrar as pessoas que precisam disso. Mas as pessoas que precisam disso não é um grupo tão grande quanto eu imaginei. Porque a Lucilena Galvão, ela fala um negócio muito importante. A mudança, ela tem que nascer de dentro da pessoa. Nenhuma força externa vai te mudar de verdade. Então não basta que você seja depressivo e ansioso, que eram os meus problemas que geraram todos os outros vícios e que eu acredito que eu consigo auxiliar. Mas você tem que ter essa vontade dentro de si de, cara, não, eu não vou viver assim o resto da vida. E essa é uma parcela muito pequena. A maioria das pessoas, elas se contentam na reclamação. Elas se contentam em ter algo para reclamar todo dia. Em ter uma desculpa todo dia. A gente sequer consegue entender o que são as desculpas. Eu gosto de dizer que tem 3 níveis de desculpa. As desculpas que você realmente
sabe que são desculpas fácil e só não tem força para vencer. Por exemplo, cara, tá muito frio, eu não vou treinar hoje. Ou, meu, tá chovendo, eu não vou correr, vou pegar uma gripe. Você sabe que é desculpa. Você parar, pensar, você sabe que é uma desculpa para você não ir. Tem as desculpas que é mais difícil de você perceber, mas elas ainda assim são desculpas também. Que é, cara, eu tô gripado, não vou correr. Ou, mano, eu quebrei a perna, não tem como ir pra academia. Né? Pô. São desculpas. Você não precisa ir pra academia treinar a perna se você tá com a perna quebrada, mas você tem todo o resto que você pode treinar, né? Você tá gripado, você não vai correr porque você vai debilitar o teu esforço físico? Caminha. Faz uma caminhada numa esteira. Sabe que é uma desculpa. E tem o terceiro nível de desculpa, que eu acredito que é o que separa o David Goggins ou as pessoas com motivações reais dos outros. Que é... sei lá, meu pai morreu, cara. Como é que eu vou treinar hoje? Também é uma desculpa. Em que nível que está a força de vontade? Não é fácil. Mas a tua grandeza, a pessoa que você quer ser, precisa disso? Precisa ter esse nível de força? Eu acredito que sim. Aqui eu quero ser, sim. Aqui eu quero ser, sim. Tem um vídeo do David Goggins que eu acho fantástico, que ele opera os joelhos e aí ele fala, não posso caminhar? Você acha que isso ia me impedir de correr? Você faz o que você tem que fazer. E aí ele tá com o joelho em cima de uma bola, andando com as mãos na esteira. Pô, mas ele não tá nem fazendo o exercício para a perna dele, não é o ponto é você estar fazendo. Tudo que te impede de ir é desculpa. Tudo. Não tenho tempo, desculpa. A academia está fechada, é desculpa. Não tenho dinheiro, é desculpa. Não é desculpa, você está achando. Perfeito. Isso aqui não é para você. O que mais que eu escrevi pra gente conversar hoje? Poxa, acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Esse foi o episódio 22 do Hashtag Todo Dia. Um pouco da minha cabeça, da minha mentalidade. Eu tenho conversado bastante com a Fernanda, minha mulher, e ela comentou que gostaria de ver mais o meu rosto no meu Instagram e no YouTube. É o quarto vídeo que eu tô tentando gravar esse. Esse aqui, finalmente, nós passamos, porque eu não consigo. Isso é muito difícil para mim, só sentar e conversar com a câmera, né? Com pessoas é tranquilo. Mas eu quero fazer mais disso. Então, se você chegou até aqui e assistiu isso aqui, comenta para mim aí embaixo o que você quer me ver falar sobre. Eu quero falar mais dessa forma. Dos posts que eu faço e o que eu quero dizer com eles. A mulher fala que eu dou o tapa, mas não explico por que eu dei o tapa. Eu vou começar a fazer assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi bem diferente. Eu espero que até semana que vem eu consiga gravar. Já fiz solicitação para várias pessoas, vários colegas a princípio, mas eu vou buscar pessoas diferentes. Se vocês conhecem alguém que tem uma história de superação, que vocês acham que pode passar para frente, informação ou auxílio, por favor, mandem para mim, mandem no direct ou mandem aqui, comentem aqui mesmo, façam a ligação. Eu quero conversar com essas pessoas, eu quero ajudar quem precisa contar essas histórias. Eu sou um contador de histórias, eu adoro isso. Eu acredito que são... É por isso que as histórias são tão importantes, porque você sempre vai se identificar com uma delas. É aquela maior surpresa do leitor,
quando ele lê alguma coisa que descreve exatamente como ele está se sentindo, aquele sentimento que para ele era único, e reconhecer que talvez não seja tão único assim, sabe? E algo que eu tenho visto bastante, especialmente com as pessoas da minha mentoria, é que elas acreditavam também que o problema delas era muito único. Porque eu também acreditava que meu problema era único. Mas, ainda que ele tenha todas as suas individualidades, existem outras pessoas com problemas similares. E eu te garanto, você não tentou tudo ainda. Tá bom? Sou Ivo Minikovski e até semana que vem.